gente, já estamos em clima de carnaval e eu não poderia deixar de trazer uma maquiagem bem glamourosa e colorida aqui pro canal. Essa maquiagem também foi feita especialmente pro site Meus 5 Minutos. Eu fui convidada para fazer uma matéria lá, então não deixem de conferir no site também. Todas as informações vão estar descritas aqui no bloco de informações e também lá no site. Bom, e é isso. Se vocês quiserem ver o tutorial dessa maquiagem, continuem assistindo o vídeo. Um beijo! No tutorial de hoje eu trouxe essa maquiagem bem colorida, bem a cara do carnaval. E eu usei uma paleta só para ficar mais fácil para vocês reproduzirem na casa de vocês. Primeiro eu peguei essa sombra com cor mais de pele e iluminei logo abaixo da sobrancelha com um pincelzinho de cerda sintética. Depois eu venho com uma cor rosa claro para dar uma marcadinha no côncavo com um pincelzinho de esfumar. Essa cor, na verdade, vai ser nossa cor de transição para as cores mais intensas na maquiagem. Isso que vai dar o degradê. Depois disso, eu venho com o mesmo pincel e eu vou aplicar uma sombra bem pink no côncavo. Vai deixar bem mais intensa a cor e eu venho fazendo movimentos circulares de vai e vem para não deixar marcado. Agora, com o pincelzinho lápis, eu venho com a cor roxa, uma roxa bem escura, e eu vou marcar o meu globo ocular. Eu vou vindo fazendo um movimento de vai e vem, deixando bem mais intenso essa cor. Não tem problema deixar marcado, que depois a gente vai esfumar. Agora sim, eu venho com o pincelzinho de esfumar, e eu vou tirar toda essa marcação, eu vou dissolvendo essa sombra, misturando com as outras sombras que a gente passou anteriormente. Agora eu venho com um corretivo e eu vou uniformizar a minha pálpebra móvel, porque como a gente vai esfumando, a sombra vai caindo na pálpebra móvel e eu quero deixar bem limpinha essa área para a próxima sombra. Agora eu escolho essa sombra azul bem linda da paleta e eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Uma dica, para deixar a sombra mais pigmentada, eu fiz uma pastinha com água, eu misturei um pouquinho de água e a sombra, e aí sim eu fui aplicando em toda a pálpebra móvel. Isso ajuda demais a potencializar a cor e deixar a cor mais viva na maquiagem. Interno sem aplicar nada, porque vai vir uma outra sombra para iluminar o cantinho interno da maquiagem. Depois eu escolho a sombra verde-limão para preencher o cantinho interno do olho. O lápis de novo e um pouquinho de sombra azul. E eu vou marcar mais um pouquinho o meu côncavo para dar mais profundidade na maquiagem. E para garantir que não vai ficar manchado e marcado, eu venho de novo com o pincel de esfumar. E eu vou esfumar toda essa parte que a gente fez agora, misturando com a sombra roxa e o azul. Agora sim, gente, vai vir a parte mais temida da maquiagem, que é a parte dos delineadores. Que essa maquiagem tem bastante delineado na parte externa, na parte interna, mas com treino eu sei que vocês conseguem fazer. Primeiro, vocês sabem que eu gosto de vir com um lápis mais molhadinho, e aí eu passo rente à linha dos cílios e depois eu vou dando acabamento com um pincel chanfrado. Eu não me preocupo em deixar essa cor muito intensa, porque eu vou fazer o desenho mais claro e depois eu vou vindo com o delineador líquido, dando acabamento e deixando essa cor mais intensa do delineado. Então eu vou mais ou menos desenhando por cima, para depois eu seguir com o delineador líquido e não ter risco de errar depois. O primeiro delineado da maquiagem é o delineado gatinho, que é o tradicional que a gente está acostumado a fazer nas outras maquiagens. Depois que eu fiz o delineado gatinho, mais ou menos, né, que eu tinha falado pra vocês, eu venho limpando com demaquilante, dando acabamento, pra ficar bem puxadinho. E depois, como eu já tinha feito a pele, eu venho depositando mais base para tampar aquela parte que eu tinha tirado com demaquilante.
O ideal mesmo é fazer o olho todo antes e depois a pele. Agora, com o mesmo lápis, eu vou passando na minha linha d'água e eu deixo a parte interna do olho sem passar pra gente fazer aquele detalhe puxadinho no canto do olho. Eu passo na minha linha d'água e eu borro bastante embaixo do olho para depois a gente ir puxando. Aí eu venho com o pincel chanfrado e eu venho dando acabamento na parte de baixo do olho. E depois, logo no canto externo, eu já vou vir puxando o segundo delineado para ter aquela abertura no cantinho externo do olho. Aí eu venho bem com a mão bem leve para não borrar e usando bem a pontinha do pincel para fazer um delineado bem fino para não ficar muito grosso. Agora, com a pontinha do pincel, eu vou dar continuidade no delineado de cima e eu vou puxar um pouquinho o cantinho interno do olho. Agora, sem muito produto no pincel, eu vou fazendo essa abertura no cantinho interno do olho. Tem que ir aos pouquinhos para também não ter risco de ficar mais grosso e ter que tirar e fazer de novo depois. Tem que ir aos pouquinhos com paciência e fazendo bem fininho, aproveitando a pontinha do pincel. Aos pouquinhos eu vou pegando mais produto e eu vou deixando esse delineado um pouquinho mais pretinho. E sempre na hora de fazer isso, eu vou comparando um olho com o outro para ver se um ficou mais baixo ou mais aberto. Eu tenho que ir sempre comparando um olho com o outro para não ficar diferente os dois olhos. Agora eu venho de novo com o lápis e eu vou preencher essa parte branquinha que eu deixei para fazer o delineado. E agora eu vou deixar bem intensa a minha linha d'água. Comparando o meu olho com o outro, eu achei que o delineado do gatinho ficou um pouquinho menor do que o outro olho. Então eu estou aumentando para ficar igualzinho ao outro olho e não dar diferença na hora de olhar para frente. Então sempre tem que ir comparando, olhando para frente, para ver se um tá mais puxado que o outro. Agora sim eu venho com um delineador líquido para deixar nosso delineado bem pretão e bem marcante. Eu vou seguindo toda essa marcação que a gente tinha feito com o lápis e o pincel chanfrado. E eu vou carimbando, seguindo todos esses traçados com calma, sem ter risco de manchar, porque essa é a hora do acabamento. Então não pode ter risco de errar e depois fazer de novo. Como é mais fácil fazer delineado assim? Primeiro a gente vem com lápis, depois a gente vai moldando com o pincel chanfrado e aí sim a gente vai vindo com o delineador líquido passando em cima para deixar mais intenso. É muito mais fácil. Eu vou fazer um vídeo só explicando para vocês como aplicar delineador assim. Aí eu venho passando agora na parte interna, aos poucos, só com a pontinha, para não ter risco de errar. Depois que eu terminei de passar todo o delineador, eu venho com um pincel verde-limão e eu vou preencher o cantinho interno do olho para dar um destaque na maquiagem. Eu vou preenchendo
só pra dar um detalhe na maquiagem. Aí eu venho com um fixador e um pincelzinho de detalhe, eu passo em cima desse lápis verde-limão e eu venho com um glitter em cima pra dar um glow assim na maquiagem, pra ficar bem legal. Depois eu venho com o mesmo fixador e eu vou passar no cantinho externo, nessa abertura do delineador. E também vai dar uma cara mais de carnaval para a maquiagem. E depois eu venho com o mesmo glitter e eu vou preenchendo aonde eu passei o fixador. Eu vou pressionando o pincel na colinha para não ter risco de sair depois. Depois eu venho com o pincelzinho de esfumar para aplicar o glitter, para não ficar tão concentrado o glitter nessa área. Então eu quero que fique bem espalhadão. E aí eu venho com esse pincel de esfumar que é mais fácil. Com uma cola de cílios eu faço um pinguinho no delineado interno do olho e eu colo um strass para dar acabamento e ficar um toque diferente na maquiagem. Eu amei, gente, esse detalhe na maquiagem. Agora eu venho com um outro pincelzinho e eu vou selar esse lápis que a gente tinha colocado com uma sombra preta. Vou fazendo um esfumadinho embaixo. Agora com o pincel lápis eu venho com a sombra roxa para fazer também um degradê embaixo na maquiagem. É claro que não poderia faltar um mega cílios postiço e muito rímel, porque é carnaval, né, gente? Então pode usar bastante. Na boca eu escolhi um rosinha bem clarinho, para não brigar muito com o olho colorido. E também eu escolhi passar um gloss por cima. Gente, faz muito tempo que eu não passo gloss e eu achei que super combinou porque também ficou um destaque na boca. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Um beijo!